Mas a situação das montadoras é histórica aqui no Brasil. Eles não estão nem aí para mim e para você. Eles passam por cima de tudo para lucrar acima de todos. As montadoras de carros aqui no Brasil têm realmente atitudes muito questionáveis. Deitam e enrolam em cima da nossa boa vontade de consumidor. Só que muitas das coisas duvidosas que elas fazem de tudo para colocar essa culpa em outras partes. Aqui nesse vídeo vamos ver a verdade sobre as montadoras e a segurança de carros aqui no Brasil. Bora pro vídeo que eu vou te contar tudinho. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido a acompanhar o vídeo todo comigo. Se você tiver com preguiça, coloca a velocidade mais alta aí do vídeo para você acompanhar, porque é um vídeo muito sério. Vamos lá, meus amigos. Quem me conhece e sabe da história do canal, sabe que eu, Vinícius, não estou do lado das montadoras, e sim do seu lado consumidor, como um grande crítico. Porém, eu não crio calúnias sobre as montadoras e costumo aplicar as minhas críticas através de coisas justas e factuais. Mas a questão é a seguinte, pessoal. Os nossos carros aqui no Brasil estão bem melhores do que eram, porém estão muito caros. Mas será que a segurança aqui dos carros é algo questionável ou não? Uma coisa que tem acontecido muito recentemente, eu fico chateado, é que estão tentando convencer você, consumidor, que as montadoras são isentas e que a culpa da segurança dos carros é de quem testa os carros. Pois é. E tem muita gente boa aí que alega que a margem de lucro das montadoras aqui é apertadinha, que elas são coitadas. Mas aqui nesse vídeo agora vamos reagir a um vídeo do canal Elementar, que é um excelente vídeo, super bem produzido, e a gente vai fazendo pausas e comentando sobre por que os carros aqui no Brasil são menos seguros do que em outras partes do globo terrestre. Link, fonte, créditos na descrição do vídeo para você. Taca na tela, bora lá. E vamos começar o vídeo aí, pessoal, vamos lá. Esse é o teste de colisão do Citroën C3 de 2024. Ele tirou nota 0 no teste de colisão. E aqui está o Citroën C3 de 2017, testado na Europa. O mesmo modelo, versão mais antiga e uma realidade completamente diferente. 5 estrelas. Talvez você esteja pensando, não tô nem aí para esse Citroën C3. Acontece que esse problema afeta boa parte dos carros que circulam no país. E talvez o seu carro, ou o de alguém que você conhece, tenha uma nota de segurança terrível. E você... Realmente, pessoal, o que o Thales do canal Elementar falou que muita gente não se importa com segurança. Só que o problema é, esses crash tests que são feitos em laboratório, inclusive na Europa, mesmo que seja o Instituto Latino, como o LatiNCAP, os carros são levados para a Europa, nesses laboratórios super tecnológicos, né, para fazer esses testes. Cara, realmente, a gente vive num país tão difícil de comprar as coisas que, se você for ver um carro que tira nota alta no teste, ele pode ser muito mais caro do que esses carros que são reprovados nesse teste. Lembrando que esses testes não são homologados pelo governo brasileiro. O LatiNCAP, o EuroNCAP, o Global NCAP são instituições privadas totalmente dependentes do governo brasileiro, mas pela história e pela sua associação, a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, eu, Vinícius, na minha visão e experiência, acredito que sejam, sim, institutos sérios, mas que têm suas falhas, como todos os órgãos presentes na nossa vida humana. Então o C3 Nacional Aircross tirou nota 0, o modelo mais novo, no ano passado, e o C3 Aircross 2017 europeu tirou nota máxima na Europa, sendo que o teste europeu sempre foi muito rigoroso. Já o nosso teste aqui latino-americano, feito pelo LatiNCAP, a cada ano que passa eles vão atualizando seus protocolos e aumentando a rigorosidade de seus testes. Pois é, mas aguenta aí que eu vou te falar o problema dos testes do LatiNCAP, onde que eles vacilam. Vamos continuar aí. A lista de modelos que falharam nos testes de segurança no Brasil é muito maior. Ford Ka, Hyundai HB20, Kia Sportage, Fiat Argo, Renault Duster. Todos esses veículos vendidos como opções seguras simplesmente não seriam aceitos em outros países da América Latina por não atenderem aos requisitos mínimos. Isso que ele falou é verdade, pessoal. Existem países da América Latina, até da América do Norte mesmo, ou da Europa, que jamais aceitariam determinados carros por causa dos problemas de segurança, porque os governos
levam a sério e fiscalizam. E também levam em consideração esses órgãos aí, como o Euro NCAP e o Lat NCAP. Enquanto as montadoras vendem carros altamente seguros na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil elas reduzem custos, eliminam itens essenciais e ainda lucram mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Olha só o que ele falou. É um fato que você pode constatar pesquisando realmente em sites e artigos confiáveis. As montadoras aqui no Brasil reduzem custos, tiram a segurança do carro não somente em itens, e sim estruturalmente falando. Ele já vai começar a falar. E a margem de lucro dessas montadoras aqui no Brasil é conhecidamente maior do que em outras partes do mundo. Só que tem gente defendendo isso para passar o pano para os seus parceiros comerciais. Tomem cuidado, pessoal. Valorizem profissionais e olhem para você, consumidor. Vamos lá. E o pior, tudo dentro da lei. Então, por que os carros vendidos no Brasil são tão inseguros? As montadoras estão economizando à custa da nossa segurança? E no fim das contas, como isso afeta você? Quando falamos em segurança veicular, precisamos entender que existem dois tipos principais: a segurança ativa e a passiva. A segurança ativa funciona para prevenir acidentes, como um guardião invisível que te ajuda a evitar perigos. Estamos falando de tecnologias como controle eletrônico de estabilidade, que impede derrapagens e capotamentos, e sistemas de frenagem automática, que podem parar o carro quando você não consegue reagir a tempo. Já a segurança passiva entra em ação quando o acidente já está acontecendo. São os airbags, cintos de segurança e a própria estrutura da carroceria, projetada para absorver o impacto e proteger quem está dentro. É como uma armadura que só percebemos quando realmente precisamos dela. Anteriormente ele falou que tudo isso que as montadoras fazem aqui no Brasil é permitido por lei. Sim, porque todos os carros vendidos aqui no Brasil são homologados pelo Denatran ou Senatran, que é o órgão do governo. Então as montadoras fazem o que fazem aqui também com a ajuda do governo, está entendendo? Então a culpa também é delas, mas o governo também tem culpa. E gente, eu estou falando de governo no quesito Estado, não é esse governo de agora, o governo passado. O governo como Estado, como força pública, entendeu? Não confunda as coisas. Vamos continuar vendo que está muito bom. Mas como sabemos se um carro é realmente seguro? É aí que entram os crash tests, testes de colisão. Na Europa temos o Euro NCAP, aqui na América Latina, o Latin NCAP, ou New Car Assessment Program, Programa de Avaliação de Carros Novos. Esses testes simulam diferentes tipos de batidas, frontais, laterais, contrapostes, e avaliam como o veículo protege seus ocupantes. O problema é que os mesmos carros, com os mesmos nomes, recebem notas completamente diferentes dependendo de onde são fabricados e vendidos. Isso que ele está falando aconteceu com o Dacia Sandero e o Renault Sandero, gente, da geração passada, né? Que o novo não veio para cá. O Sandero de segunda geração era fabricado aqui no Brasil como Renault e na Europa como Dacia, que é uma subsidiária da Renault lá na Romênia. Gente, para você ter ideia, isso que ele falou aqui é muito verdade. Se você entrar no site do Euro NCAP e no site do Lat NCAP, você vai ver que o nosso Sandero, exatamente o mesmo carro, tirou uma nota muito pior do que o Sandero fabricado lá fora. E aí que entra essa questão, será que o cuidado estrutural, a qualidade de aços e soldas daqui é o mesmo lá de fora? Fica a questão. O Citroën C3 Aircross brasileiro, por exemplo, recebeu nota 0 em segurança no Latin NCAP. No impacto frontal, demonstrou uma proteção fraca para o peito do passageiro e razoável para o do motorista. No teste lateral, o colapso da estrutura do modelo apresentou intrusão relevante no habitáculo, aumentando os riscos de lesões aos ocupantes. Repare que até então não foi dito a falta de mais airbags, porque esse Citroën C3 Aircross, se não me engano, ele só tem 2 airbags de série, né? Não sei se versões mais caras têm mais airbags. E sim fala, se você pegar lá os PDFs dos relatórios do Lat NCAP dos testes, você vai ver que realmente existe problema estrutural. E você, claro que se você analisar a falta de airbags também,
tira pontos, mas o principal que você deve analisar em qualquer crash test, pessoal, é esse relatório de intrusão de carroceria, de habitáculo. E aqui realmente fala que o Citroën C3 Aircross, independente de não ter mais itens de segurança, né, ele tem a estrutura frágil. Olha aí. O habitáculo nada mais é do que a cabine do carro. Enquanto isso, um modelo similar vendido na Europa recebeu 5 estrelas. A bordo do Citroën Aircross europeu, um motorista teria 85% de chances de sair ileso de uma colisão frontal a 64 km por hora. No modelo brasileiro, apenas 33% de chances de sobreviver nas mesmas condições. E esse não é um caso isolado. O Renault Duster foi avaliado com 3 estrelas no Euro NCAP quando saiu. Aqui no Brasil, o carro foi avaliado 4 estrelas para adultos e 3 para crianças. Quando o teste foi refeito e equiparado aos padrões europeus, o carro tirou nota 0 por falta de segurança, abertura da porta, vazamento de combustível na colisão, entre outros itens. Uma coisa que eu realmente critico o Latch NCAP, vou fazer a crítica aqui, é quando há uma mudança de protocolo e realmente confunde a cabeça do consumidor. Você viu que o nosso amigo do canal Elementar relatou que o primeiro teste do Duster, ele tirou 3 estrelas, se não me engano, para adultos. E no segundo tirou 0. Aí como assim? O consumidor fica confuso, né? Poxa, eu tenho esse carro, ele era seguro na média e agora não é mais. Porque os protocolos se atualizam. O que são esses protocolos? São requisitos mínimos que o Latch NCAP faz os testes ali nos seus laboratórios, no caso, para exigir a segurança mínima. E quando você sobe o nível desses protocolos, o teste fica mais rigoroso, ou seja, mais abrangente, mais detalhado. E aí analisa-se pontos que antes não eram analisados. Essa é a falha do Latch NCAP, não ser tão transparente em relação a isso, causando confusão na cabeça dos consumidores e aproveitando que os parceiros das montadoras acabem defendendo as montadoras e não você, consumidor. Mas realmente, independente dessa confusão toda, você vê que o Dacia Duster, no Euro NCAP, que sempre teve um padrão só de protocolo há bastante tempo, agora que o Latch NCAP está conseguindo se equiparar com o Euro NCAP, entendeu? Sempre tirou nota boa. Eu falei antes do Sandero lá e o Sandero daqui, como era grande a diferença da qualidade construtiva, provavelmente, porque a nota era muito diferente. Então, muito provavelmente, veja bem, eu estou falando provavelmente, que o mesmo Duster lá na Europa, que é vendido aqui, só que esse é fabricado aqui, seja aqui no Brasil construído de forma mais, assim, digamos, cortando custos, talvez. Vamos lá. Outro caso emblemático é do Peugeot 208. Enquanto na Europa o carro recebeu 4 estrelas, a versão brasileira ficou com apenas 2. O motivo é a falta de itens essenciais como a frenagem automática e um sistema de assistência que impede o veículo de sair da pista sozinho. Quando questionadas, as montadoras sempre repetem o mesmo discurso. A Stellantis reforça seu compromisso com a segurança veicular e que seus modelos comercializados atendem todas as regulamentações vigentes. Isso é verdade, realmente. A regulamentação de segurança veicular no Brasil é muito rasa. E devido a isso, realmente, os carros feitos aqui e vendidos aqui atendem essa regulamentação brasileira, porque eles são homologados. Eles deveriam realmente refazer essa homologação e sim, ser mais rígidos em relação ao que eles homologam, porque em outros países o buraco é mais embaixo, né? Esse é o ponto-chave. Sim, os carros atendem às regulamentações brasileiras, mas essas são muito menos exigentes que as europeias ou americanas. As montadoras estão tecnicamente corretas quando dizem que cumprem a lei. O problema é que nossa lei exige muito pouco. Durante anos, os modelos populares brasileiros eram fabricados sem ABS e airbag, até que em 2014 eles se tornaram obrigatórios. Mais recentemente foi a vez do controle de estabilidade, um sistema que evita que o carro derrape em curvas e pode salvar muitas vidas. Só em 2024 esse item passou a ser obrigatório para todos os veículos novos vendidos no país, algo que a Europa já exige há mais de uma década. Existe um problema. Tudo que vem para nós brasileiros vai de outra forma no mesmo sentido, não no sentido contrário. Cada vez que o governo ele meio que obriga nessa legislação algum parâmetro ou item de segurança nos carros aqui no Brasil, minimamente, os preços sobem. A montadora fala, tudo bem, quer mais segurança? Então
vamos tacar o preço lá em cima. E realmente, se você for equiparar a evolução dos preços de 2014 para cá, por que eu falo 2014? Porque desde 2014 foi obrigatório freio ABS e 2 airbags em cada carro vendido e fabricado aqui no Brasil. Veja como os preços subiram. Então a montadora te dá com uma mão e tira de outra. Tá entendendo como é que elas são sacanas com o consumidor? Complicado, né? E é exatamente isso aí que está sendo retratado nesse vídeo. Mas o paradoxo é que se a lei for mais rígida, os carros vão ficar mais caros e isso representa mais um impeditivo para o consumidor adquirir o carro também. Mas será que a segurança precisa ser um luxo? Carros mais seguros são realmente mais caros ou isso é só uma desculpa das montadoras? É complicado, né? O problema da segurança veicular no Brasil começa pela regulamentação fraca. Enquanto países desenvolvidos adotam padrões rigorosos, o Brasil se contenta com o mínimo. No caso do Brasil, por exemplo, as regras de segurança estabelecidas pelo próprio governo são menos rígidas do que as exigidas dos testes do Latin NCAP. Por isso, um carro pode até ser considerado inseguro pelo órgão, mas estará apto a ser vendido, já que atendem às exigências do governo federal. Novamente, o governo federal não usa o Latin NCAP como parâmetro de alguma coisa. Ou seja, o Latin NCAP é uma instituição privada sediada no Uruguai, pode reprovar qualquer carro, mas para a legislação brasileira não faz diferença nenhuma, né? Vamos lá. Essa lacuna regulatória tem consequências diretas. Quando analisamos dados de sinistros em rodovias federais, percebemos que a sinistralidade está principalmente relacionada a saídas de pista, colisões frontais e atropelamentos. Situações onde tecnologias como controle de estabilidade, frenagem automática e estruturas mais resistentes poderiam salvar vidas. É revelador observar que entre 2020 e 2022, diversos modelos populares no Brasil tiraram nota 0 nos testes de segurança do Latin NCAP, incluindo Ford Ka, Hyundai HB20, Kia Sportage, Fiat Argo, Fiat Cronos, Renault Duster, Jaque EJS1, Citroën C3 e Citroën Aircross. Isso significa que qualquer pessoa que esteja a bordo de um desses modelos e se envolver em um acidente a mais de 60 km por hora tem mais chances de morrer do que de sobreviver. Uma observação, pessoal. Essa velocidade média de 60, 64 é uma velocidade meramente urbana. Ou seja, você vai sair para buscar seu filho na escola ou na creche, sua esposa vai fazer compras, ou você vai numa padaria, você está exposto a essa sinistralidade urbana, dada a velocidade média que está dando aqui. O teste ele simula o mínimo, pessoal. Eu sei que por mais que o carro seja muito seguro, ele sofreu uma colisão muito violenta numa rodovia a 100 km por hora, aí o negócio complica. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, segurança mínima. É o mínimo que deve ser. Se o carro não atende um mínimo, na minha opinião, é complicado. Mas, por outro lado, o brasileiro paga muito caro nos carros. Então, como disse antes, a montadora te dá com uma mão e tira da outra. Complicado. As montadoras encontram no Brasil um mercado onde podem maximizar lucros reduzindo custos em segurança. Segundo especialistas do setor, as marcas fazem carros mais lucrativos para países onde as demandas, quaisquer que sejam, são menos rigorosas. Um engenheiro de uma grande montadora chegou a confirmar isso à Associated Press, mas pediu anonimato. Essa estratégia é evidenciada por dados econômicos impressionantes. De acordo com a IHS Automotive, uma das maiores consultorias automotivas do mundo, a margem de lucro dos fabricantes instalados no Brasil é 3,5 vezes maior do que as mesmas montadoras obtêm nos Estados Unidos e pelo menos o dobro da média mundial. Olha só o que essa informação da IHS Automotive, que é uma consultoria muito importante, global, acabou de afirmar. A faixa de lucro aqui é 3,5 vezes maior do que as mesmas montadoras têm nos Estados Unidos e pelo menos o dobro da média mundial. E tem gente que fica passando pano para a montadora, que o lucro das montadoras aqui é apertado, que elas sofrem para operar aqui. Eu concordo, sim. O nosso ecossistema econômico, né, e tributário é muito hostil para quem fabrica e vende aqui no Brasil. Isso realmente é complicado. Fora que
a nossa instabilidade econômica e política também ajuda para que o câmbio, que é moeda estrangeira como dólar e euro, estejam sempre muito caros, provocando uma desvalorização da nossa moeda local. E a montadora que opera aqui, ela tem que gerar o seu lucro para a operação local, que é no Brasil, e levar lucros para a sua operação na gringa, na Europa, na Ásia, os Estados Unidos, que vai em dólar ou em euro. E aí o que tem que acontecer? Por causa da desvalorização da moeda e o câmbio está sempre muito mais valorizado, novamente o nosso dólar está galopando para R$6, já está acima de R$5 há muito tempo. O que a gente tem que fazer? Otimizar os lucros para conseguir levar esses lucros. Então, o fato é, os lucros aqui no Brasil são muito maiores e tem gente passando pano dizendo que não é, que é apertado. Gente, devido a tudo isso que falei, as montadoras para sobreviver aqui também, né? Elas não são santas, mas também não são somente culpadas, como eu falei desde o começo do vídeo. Tem que criar estratégias para conseguir lucrar mais e levar esse dinheiro para fora sem operar no prejuízo. Mas o fato que eu sempre falo aqui no canal, e tem gente que passa o pano, ai, que a montadora não lucra muito no Brasil. Amigo, cai na real, porque lucra muito mais do que em países que não são tão difíceis delas operarem, né? Porque a gente tem uma explicação para isso. Os carros são produzidos com soldas mais fracas em materiais inferiores aos usados nos Estados Unidos e na Europa. Não é à toa que há 10 anos, nada menos que 4 dos 5 carros mais vendidos do país foram reprovados nos testes de colisão. E aí, a montadora tem que tirar de um lado, não é verdade? Para conseguir otimizar seus lucros. E aí você vê que é na parte estrutural. Lembra que eu falei do Sandero Nacional e do Sandero Europeu? Que eram exatamente os mesmos carros, só que um fabricado aqui no Brasil e outro na Europa. O europeu, submetido a testes muito mais rigorosos, era bem mais seguro. E o nosso, submetido a testes menos rigorosos, eram menos seguros. E aí você vê, ó, carros, os nossos, produzidos com soldas mais fracas e materiais inferiores aos gringos. As montadoras sacaneiam a gente. Nós somos o contrapeso deles. Por quê? Se o governo sacaneia eles com impostos, com estabilidade econômica, eles precisam vender. Então eles sacaneiam a gente, consumidor. Tá entendendo? É complicado, amigo. Ninguém é santo nessa história. O Estado brasileiro e as montadoras sacaneiam nós, consumidores. E isso é um verdadeiro absurdo. E o canal Elementar, parabéns mais uma vez. Eu sou fã desse canal. Eu sou amigo do dono do canal. Não passo pano para ninguém. Vamos lá. O governo brasileiro também tem sua parcela de responsabilidade. Aí. Programas como o Rota 2030 oferecem benefícios fiscais às montadoras, mas as contrapartidas em segurança são limitadas. O programa prevê a implementação obrigatória de dispositivos de segurança, mas com um cronograma lento que só exige a adoção completa em 2030. Há quem defenda que carros mais seguros seriam necessariamente mais caros, tornando-os inacessíveis para muitos brasileiros. Porém, isso não é verdade. Na Europa existem carros populares com preços acessíveis que não comprometem a segurança. As próprias montadoras por aqui priorizam acessórios como ar-condicionado, vidros elétricos e centrais multimídia, enquanto deixam de lado itens essenciais de segurança. Mas você sabe o que vai acontecer se as montadoras aqui priorizarem a segurança e tirarem itens meramente estéticos ou até de conforto? Não vai vender. Porque o brasileiro está condicionado a não pensar em coisas prioritárias em primeiro lugar. Veja bem, eu também sou brasileiro, eu também erro muito, eu não posso ser hipócrita. Isso aqui não é papo de vira-lata, é que o gringo é melhor que o brasileiro. Não, não é isso, pessoal. É que realmente o fato é, o brasileiro prioriza itens estéticos, de conectividade, de conforto, ao invés de segurança. Antigamente a Fiat, lá nos anos 90 e 2000, ali no início, era a única montadora praticamente no Brasil nacionalizada que oferecia itens como freios ABS e airbags como opcionais. Pergunta se alguém pagava isso de opcional. Não, ninguém pagava. Tanto que é raro você ver um Palio da década de 90, do começo dos anos 2000, com esses equipamentos de segurança. Mas é comum você vê-los eles com roda de liga leve, sistema de som de fábrica. Tá entendendo o que o canal tá falando? E realmente, rapaz, existe uma faca de dois gumes, porque tudo é uma questão também de educação da população. E o governo reflete essa base social de educação. Gente, se a sociedade não for minimamente consciente do que é necessário,
vai refletir no governo, vai refletir em tudo. E aí vira essa zona, essa bola de neve, que infelizmente muita gente fica passando pano. Mas vamos lá, o governo tem muita culpa, infelizmente. Claro que é muito difícil hoje ter um carro sem ar-condicionado e vidro elétrico. Mas Exatamente. se custo fosse realmente um problema, esses modelos não viriam recheados de telinhas e LED pisca-pisca, mas sem os equipamentos que poderiam salvar vidas. Exatamente. Um exemplo claro dessa escolha das montadoras está na diferença entre dois modelos da Chevrolet, Spin e Tracker. Os dois têm preços muito próximos, mas a Tracker conta com um projeto atualizado e equipamentos modernos de segurança ativa e passiva, como reforços estruturais e sistemas que ajudam a evitar acidentes. Já a Spin, com um design mais antigo e menos recursos de proteção, aparece muito mais nas estatísticas de acidentes graves. Os números comprovam essa realidade. A quantidade maior de mortes e feridos graves em acidentes com a Spin está diretamente ligada à falta de tecnologia de segurança. Mesmo assim, a diferença de preço entre os dois modelos é de apenas 4%, o que mostra que melhorar a proteção dos ocupantes não tornaria o carro inacessível. As montadoras escolhem investir em equipamentos de conforto porque sabem que o consumidor valoriza mais esses itens. É isso aí. O médico Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor de comunicação da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, é categórico. A gravidade dos feridos que chegam aos hospitais é horrenda. São ferimentos que não deviam ocorrer. Infelizmente, enquanto consumidores brasileiros continuam pagando mais de 100 mil por caixões sobre rodas, as montadoras seguem lucrando com nossa segurança comprometida. Mas além das falhas na regulamentação e da tática suja das montadoras, existe outro fator que contribui para essa situação: o próprio brasileiro. Nos Estados Unidos e na Europa, muitos compradores dão prioridade à segurança ao escolher um carro. Por lá, os clientes pesquisam as notas dos testes de colisão, verificam quantos airbags o carro tem e se preocupam em saber quais sistemas de proteção o veículo oferece. Já no Brasil, a realidade é bem diferente. A falta de interesse do consumidor brasileiro por segurança é clara. Quando a Renault lançou o Clio em 99, destacando airbags de série, a estratégia falhou porque os compradores não viam esse item como um diferencial. Olha o que eu acabei de falar, citando a Fiat como exemplo. Educação, gente, educação. Nós brasileiros, estamos acostumados a preferir coisas que são mais emocionais do que racionais. E desde aquela época o brasileiro prefere um item de conforto do que a segurança para si e sua família, porque não acredita que vai acontecer. Mas quando acredita, chora e já é tarde. Mas como disse antes, tudo é muito caro, é um conjunto de fatores, não é somente isso. Você tem um problema de educação da nossa população num cenário macro, não são somente as pessoas de menos instrução escolar, e sim a gente fala, cara, de pessoas muito bem-sucedidas que também têm os mesmos problemas de instrução e consciência. Você tem o governo, que também é parte disso tudo, e você tem as montadoras. Isso forma um ecossistema impenetrável que é contra nós consumidores, elevando o preço de carros a situações estratosféricas, né? Revoltante. Anos depois, a marca seguiu o mercado e removeu os airbags de série. Aí. O mesmo aconteceu com a Fiat, que em 2012 ofereceu um pacote opcional de segurança com airbags e freios ABS por um preço acessível, mas os clientes preferiam gastar quase o mesmo valor em rodas de liga leve. Esses exemplos mostram que no Brasil a segurança nunca foi prioridade na hora da compra. Nunca. E em tempos onde tudo é digital no interior dos veículos, um LED pisca-pisca que troca de cor no interior do veículo deve ser mais importante para o brasileiro do que um item de segurança. Mas aí, gente, eu lembro que eu comecei o canal em 2017 e ali para 2018, coisa e tal, a galera tava começando a se conscientizar, começando, tá? Muito longe de ser o ideal. Que carro tinha que ter o mínimo de segurança. Mas agora estão fazendo uma campanha contra o Light Handicap. Novamente, eu não estou falando que o Light Handicap é santo. Mas se você critica o Light Handicap, por que você não critica o Euro Handicap? Se eles, do Light Handicap, estão praticamente pareados com o Euro Handicap. Porque realmente as atitudes do Light Handicap eu sempre critiquei. Por exemplo, eles não testavam o Gol desde 2010, amigo. O Gol saiu de linha no final de 2022, se não me engano. Não foi isso? Por que o Light Handicap não testa o Gol desde 2010? Se o Gol sempre foi um dos carros mais vendidos aqui do Brasil. Estranho, né? Será que realmente eles são incompráveis? Fica complicado, mas uma coisa é certa, os testes em si são sérios.
Agora, se eles receberam dinheiro para não testar alguns carros, aí são outros 500. Eu não tenho prova para dizer isso. Você vai acreditar em defensor de montadora? Tenha esse senso crítico na sua cabeça. É isso que eu peço para você, espectador. O que dizer de um povo que tinha preconceito com carros 4 portas, câmbio automático e teto solar? Essa diferença de comportamento afeta diretamente a forma como as montadoras decidem quais versões dos carros serão vendidas no país. Como o mercado brasileiro não cobra segurança, as fabricantes simplesmente não se preocupam em oferecer os mesmos padrões exigidos em outros países. O problema não é que o brasileiro não se importa com segurança, mas sim que muitas pessoas desconhecem a importância desses equipamentos e não têm acesso a informações claras sobre os riscos. Aí que entra o governo de novo. A ausência de campanhas em rede de televisão, em horário nacional. Cara, acredite, você pode ser que não assista mais TV aberta, mas grande parte da população assiste. Aquele horário nobre ali, na hora da janta. Não tem campanha do governo, não existe. Nada de conscientização, parece que é tudo feito em conluio, sabe? É como se fosse um esquema sujo para sacanear a gente, consumidor, e dar sempre o pior da indústria automotiva no quesito segurança. Mesmo assim, os carros melhoraram bastante segurança, mas estão longe de serem minimamente ideais. Mas, na prática, como tudo isso afeta você? Os números são assustadores. Nos últimos 15 anos, mais de 450 mil pessoas perderam suas vidas em acidentes de trânsito no Brasil. Isso é muito triste. É claro que não podemos culpar apenas os carros por essas estatísticas. Com certeza. O comportamento humano continua sendo o principal problema. Educação, cerca né, de gente? 37% por falta de atenção à condução, 13% por desobediência às normas de trânsito, 8% por velocidade do veículo incompatível com a permitida na via, 8% por ingestão de álcool e 8% por não guardar distância de segurança. Educação. No Brasil, a imprudência no trânsito é um fator preocupante e isso só torna ainda mais urgente a necessidade de carros mais seguros. Mesmo quando o erro é humano, a diferença entre um acidente fatal e um com ferimentos leves está na capacidade do veículo de proteger seus ocupantes. É isso aí. Um carro com estrutura reforçada, múltiplos airbags e controle de estabilidade não impede a imprudência, mas pode evitar que ela se transforme em tragédia. Ajuda, né? As chances de um ocupante virar óbito em um automóvel classificado com 4 estrelas é quase 70% menor do que em um automóvel classificado com 2 estrelas. Aí, é o dobro. Isso significa que mesmo cometendo o mesmo erro, o motorista de um carro mais seguro tem muito mais chances de sobreviver. E aqui no Brasil, quem escolhe comprar carros mais modernos e seguros é penalizado com um IPVA mais alto. Um absurdo legislativo que ainda faz com que muitos optem por carros mais velhos que têm a segurança de uma lata de sardinha sobre rodas. Exatamente. O Brasil ainda tem o problema de ter muitos caminhões nas estradas por conta do modal rodoviário ser o meio de transporte mais usado na hora do transporte de cargas, o que coloca ainda mais em risco a segurança dos passageiros dos carros. Muitos brasileiros acreditam estar protegidos porque seus carros possuem airbags, mas como explica o engenheiro Alejandro Furas, secretário-geral do Latin NCAP, conta pouco o número de airbags se, após o impacto, a estrutura se retorce tanto que as equipes de resgate não conseguem nem retirar os feridos do meio das ferragens. Exemplo disso foi o teste de colisão do Jaque J3 lá em 2011, se não me engano. O Jaque J3 com airbags tirou uma nota horrorosa, igual ao do Gol sem nenhum airbag. Mesmo tendo airbag, a estrutura é horrorosa e não absorveu impacto. Fora isso aí, né? Da vítima ficar presa na ferragem também. É justamente por causa dessa instabilidade estrutural que muitas vítimas são mortas esmagadas dentro de verdadeiras latas de sardinha, absurdamente ofertadas pelas marcas ocidentais como a quintessência da tecnologia. Ao analisar os modelos que tiraram nota 0 no Latin NCAP, percebemos um padrão perturbador. A proteção para adultos raramente ultrapassa 35% e para crianças é ainda pior, frequentemente abaixo de 15%. No caso do Citroën C3 Aircross, por exemplo, o teste detectou proteção deficiente para o pescoço dos adultos e a proteção dinâmica para crianças não obteve pontos porque a sinalização das ancoragens de cadeirinhas infantis Isofix não cumpre com os requisitos. Essa realidade cria uma perigosa falsa sensação de segurança. Muitos brasileiros compram carros acreditando estarem protegidos, sem saber que o mesmo modelo, em outros países, oferece muito mais recursos de segurança.
essa diferença pode ser literalmente fatal quando acontece um acidente. Gente, as montadoras acontece. têm capacidade técnica e financeira para produzir veículos seguros quando há pressão e quando o consumidor se preocupa com isso. Como disse Amanda Long, advogada consumerista, sabemos que as montadoras podem produzir veículos muito mais seguros na América Latina. E regulamentações mais severas e a obrigatoriedade de itens de segurança podem ser um bom começo. A frenagem autônoma de emergência pode reduzir em até 50% as colisões traseiras, que representam 25% dos acidentes no Brasil. Bem, meus amigos, eu não reagi o vídeo todo porque eu acho que já temos o suficiente para você entender a realidade dos fatos. O canal Elementar tem meu respeito, meus parabéns. Eu gosto de gente assim, que não passa o pano para ninguém. Por isso que eu sou fã. Meus parabéns. Excelente vídeo, tanto que eu resolvi trazer para vocês aqui. Provavelmente vocês já viram esse vídeo, mas eu quero trazer minha opinião em cima disso. Para fechar o vídeo que já está muito longo. Gente, é uma situação muito séria, realmente. A gente tem problemas sérios do Estado brasileiro. Eu falo Estado quando eu falo governos que atravessam décadas. Não é o governo do fulaninho, do ciclaninho, não. Não confunda as coisas. Nós temos um problema grave de educação da nossa sociedade, e eu incluo a mim e você. Todos nós estamos incluídos, onde nós pensamos em coisas mais supérfluas antes de coisas necessárias. Não que a gente tem que ter sangue de barata, que a gente tem que só ver o básico, não, gente. Mas a gente tem que ter certas prioridades. O brasileiro, a maioria, né, não tem essa compreensão de prioridade. E a gente tem o problema das montadoras, que elas precisam lucrar, né? E elas não estão nem aí pra gente, elas são estrangeiras. Todas as montadoras operando aqui são estrangeiras. Não existe montadora brasileira. Pense nisso. As montadoras não estão nem aí para mim e para você. Eles querem lucrar e vão fazer de tudo para passar em cima de qualquer coisa em nome do lucro delas. Entendeu? Mas a gente vê que é um conjunto de fatores. Não é somente a montadora. Não é somente o Estado, não é somente o povo brasileiro. Tudo tem N fatores ligados. A gente viu aí praticamente 80% do vídeo para concluir nessa excelente análise documentada em fatos. Não é um vídeo opinativo do canal Elementar, tá bom? E realmente existem problemas sérios de Estado, de cultura, de educação e também das montadoras aqui no Brasil, que tem suas práticas legais, baseadas em leis brasileiras, mas que são altamente questionáveis. E aí que eu entro no X da questão. A culpa realmente dessa questão de segurança, dos crash tests, é de quem avalia ou de quem faz o carro? Reflita aí nos comentários, porque parece que hoje estão tentando distorcer tudo, colocando a culpa somente no Lightning Cap e isentando totalmente as montadoras. Só que, na verdade, tem outros fatores, como eu falei aqui para você. Novamente, o Lightning Cap não é perfeito. Tem suas falhas questionáveis, sim, como eu falei antes. A questão de não testar certos carros, a questão da mudança de protocolo e testar o mesmo carro que já foi testado e não dar explicações para o consumidor, deixando-os confusos. Se seu carro que era seguro há 5 anos atrás, agora não é mais, né? Mas a situação das montadoras é histórica aqui no Brasil. Eles não estão nem aí para mim e para você. Eles passam por cima de tudo para lucrar acima de todos. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo longo, né, pessoal? Mas é um vídeo muito necessário. Eu estava muito tempo para fazer. Esse vídeo do Elementar caiu com uma luva para a gente refletir uma excelente arquitetura audiovisual que esse canal proporciona, né? Para a gente refletir, gente. Eu sei que é difícil. Nós não temos opções. Ou a gente anda no carro sequinho, lata de sardinha, ou a gente é rico, compra um carro tecnológico cheio de equipamento de segurança. Nós não temos opções, mas pelo menos reflita. Reflita na sua casa. Reflita aí no teu telefone, que você está vendo esse vídeo, na sua TV, no seu computador. E realmente a situação das montadoras aqui no Brasil não é nada agradável. Elas não são santas e têm que ser criticadas de forma justa e leal. Assim como o Estado e também nós, consumidores, porque a gente faz parte desse ecossistema. Larga o aço nos comentários, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, confira os outros vídeos e se você gosta de games antigos, conheça o meu segundo canal,
o videogame lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!